E a gente não poderia deixar de trazer outro representante do programa, ele que é o responsável pelo quadro semanal denominado por Café com Poesia. Nosso amigo aqui do programa, que já chegou me presenteando, olha só. Ganhei um livro com a dedicatória. Ranieri, muito obrigado pelo presente. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Café com Notícia. Você que, repetindo, é o responsável pelo quadro semanal denominado por Café com Poesia, que a gente traz aqui todas as sextas-feiras, encerrando o programa com chave de ouro, com seu excelente e belo trabalho. Ranieri, bom dia novamente. Bom dia, meu caro Jerônimo, jovem jornalista, já uma realidade na TV Master. Para mim, uma alegria muito grande retornar presencialmente a esta casa e tendo você como entrevistador, você que realmente é um querido, é um grande profissional, e parabenizar também a TV Master, na figura de Alex Filho, pela oportunidade que ele dá aos novos talentos para brilharem nas telas da TV. Você, o Joanes, a Gilmara. Então a TV Master realmente ela abre espaço para a nova safra do jornalismo paraibano, e é com muita alegria que eu volto aqui presencialmente com o Café com Poesia. E Ranieri, eu falo em nome dessas pessoas que você citou, o Joanderson, Gilmara, em forma de agradecimento. Eu agradeço o seu elogio e realmente a TV Master nos dá essa oportunidade, e queria dizer que é uma honra estar entrevistando o amigo artista no dia de hoje, nesse dia que é o último dia do Café com Notícias, repetindo, temporariamente suspenso. E Ranieri, você como poeta, como artista, um grande representante da cultura paraibana, eu queria que você fizesse uma avaliação do cenário cultural. Aí eu falo não só em nível estadual, mas também em nível nacional, em relação a políticas e também, políticas culturais no caso, e também em relação a essa realidade pandêmica, que a gente não sabe se está saindo, ou se está se mantendo, ou está retornando para uma piora, visto os últimos números da pandemia aí no Brasil. Então eu queria que você fizesse uma avaliação do atual cenário cultural, Ranieri. Meu caro Jerônimo, realmente é um cenário que, dentro das perspectivas que nós estamos vivenciando com a pandemia, não é dos melhores, porque a classe artística realmente ela está realmente muito à margem de alguns programas e projetos, não só institucionais, do ponto de vista da seara pública, mas também da seara privada, por conta da pandemia, que corretamente nós temos que nos cuidar, né? É importante você usar máscaras, álcool em gel, estar vacinado. E a cultura ela não foge do cenário mais amplo de todo o espectro que estamos vivendo mundialmente. Do ponto de vista dos espaços culturais para os artistas nacionalmente, eu tenho muito a lamentar, porque, primeiro, que não temos um Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura foi transformado numa mera secretaria, onde realmente nós não estamos percebendo uma política deliberada de apoio aos artistas. Os artistas poetas, artistas plásticos, nós não vemos realmente uma política deliberada do governo federal, né? A cultura passa bem à margem, bem longe da questão da economia, né? O governo federal realmente ela não nos contempla no seu cenário cultural. Do ponto de vista do Estado da Paraíba e da Prefeitura Municipal de João Pessoa, temos que exaltar alguns programas importantes, por exemplo, a própria Lei Aldir Blanc, Sim. Né? Onde eu fui contemplado. Foi contemplado? Fui contemplado tanto no Estado, com um cordel, como na Prefeitura, com um projeto do ensino através do cordel em sala de aula, para os alunos do 6º ao 9º ano, na Prefeitura de João Pessoa. Então, fui contemplado nas duas searas culturais, e realmente a gente percebe por parte tanto da Prefeitura de João Pessoa, como do governo do Estado da Paraíba, um viés de favorecer a classe artística. Lógico, com todas as limitações. Nós sabemos que hoje em dia existe todo tipo de limitação, né?
mas nós, enquanto artistas, falo por mim e por alguns artistas que eu conheço, né, estamos realmente, você veja, por exemplo, o Espaço Cultural, né, o Espaço Cultural, a FUNESC, né? Sim. A FUNESC, ela está aí espraiando o seu trabalho pelo interior, né, com os repentistas. Inclusive, um projeto bacana. Queria deixar um elogio à gestão do Pedro, né, que administra muito bem a FUNESC, levando projetos, como você falou, para todo o estado da Paraíba. Inclusive, poderia dizer que a sede da FUNESC, o Espaço Cultural José Lins do Rego, aqui em João Pessoa, tem trabalhado bastante no retorno das atividades presenciais dos equipamentos, planetário, Cine Banguê, biblioteca, sala de músicas, Teatro Paulo Pontes, enfim. Queria ressaltar aqui a gestão do Pedro. Realmente, e eu também, porque o Pedro é um jovem gestor. Porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele quando o governador João Azevedo lançou lá no Artesanato Paraibano, na Praça da Independência, a Agenda 2022 do Governo do Estado da Paraíba, onde homenageia os artesãos e artesãs do Estado. E eu tive a felicidade em ser convidado por Marielza Rodrigues, a gestora do artesanato, e por Naná Garcês, da EPC, para fazer parte dessa agenda com um cordel falando sobre os artesãos e o artesanato paraibano. E na oportunidade tive a alegria de encontrar com o Pedro e até presenteei-o com o meu cordel José Lins do Rego, menino de engenho. Olha aí. E fiquei de me encontrar com ele este ano para doar para a biblioteca lá do Espaço Cultural, da FUNESC, alguns exemplares destes cordéis para fazer parte lá do acervo da FUNESC. Ranieri, você falou sobre esse projeto do cordel nas escolas. Como você enxerga a cumplicidade entre cultura e educação, já começando da infância? Tem uma fala de uma amiga, que ela é uma artista da teatral, artes cênicas, e ela uma vez me falou uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre reproduzo essa frase, de Aline Alencar. Ela disse que a arte não é perfumaria, é cesta básica na vida da pessoa. Então, eu acho que essa frase se aplica bastante ao crescimento de uma pessoa, quando ela, ainda na infância, já tem acesso a essas demonstrações artísticas, como o cordel na escola. Então, essa é a minha visão de importância desse projeto. E eu queria saber de você, como uma pessoa que vai lá levar isso para as crianças. Eu não sei, na verdade, é para o ensino fundamental, não é isso? Ensino fundamental. E você sabe que, além de poeta, eu sou professor. Sim, né? Sim. Eu sou professor de História da Rede Pública Estadual, da Escola Técnica Estadual Papa Paulo VI. E eu levo esse projeto, ele para, não só para os pré-adolescentes, mas para os adolescentes e adultos também, até para os próprios professores. Olha só. Alguns professores eles têm uma certa deficiência na questão da rima, da métrica, da oração, notadamente no tocante ao cordel. Os professores de literatura, de português, né, eles, de certa forma, eles têm essa questão aí das regras do cordel. E aí eu, na minha própria escola, eu me disponho a fazer isso junto aos professores e é espraiado, né, com os alunos, e eu fico como se fosse um mediador. Sim. E você colocou uma questão importante, que não se pode dissociar educação e cultura. Educação e cultura, elas são irmãs siamesas. Sim. Né? Então, eu que vim também da escola pública, fui estudante de escola pública, eu sei da grande necessidade de você levar cultura para a escola, porque normalmente as pessoas pensam que a escola é um ambiente à parte da sociedade. Os muros da escola, né, estão do lado de dentro e do lado de fora, mas não, a escola está inserida em todo o contexto social. Né? O cidadão que está aqui do lado de fora, né, ele está sendo formado lá dentro, justamente para fazer com que tenhamos um mundo melhor. E a cultura e a educação, ela nos proporciona esse tipo de posicionamento. Eu acredito que o esporte também é englobado. O esporte, a cultura e a educação são 3 pontos que andam lado a lado. São 3 irmãos siameses. Como sim, e eu, por coincidência também, eu fui jogador de futebol, né? Olha aí. Eu fui da seleção paraibana de futebol salão. Eu fui campeão brasileiro do Norte-Nordeste vestindo a camisa da Paraíba.
né, joguei em alguns times amadores aqui da Paraíba, eu sei da importância do esporte. Eu mesmo, que era um garoto tímido na minha infância, comecei a me socializar através do esporte. Porque, verdadeiramente, quem me conhece hoje, me vê assim um pouco desenvolto, falante. Você era mas eu era tímido? tímido. Não me fale isso, que você era tímido. Eu era muito tímido. Rapaz, Era muito tímido. olha só. Eu, até na escola, né, tinha umas garotas lá, que elas ficavam mexendo comigo, e quando, inclusive, uma descobriu o meu caderno, e no dia que eu estava assistindo o sarau, eu fui convocado para declamar em cima, e eu fiquei sem saber o que fazer. Mas você foi? Eu fui me tremendo todo, porque os colegas estimularam, e eu li, né, li o poema. Escrito por você. Escrito por mim, e com um boné escondendo os meus olhos, por conta da timidez. Entendo. Então, a poesia está inclusa na sua vida desde a infância? Desde minha infância, por quê? Porque minha mãe, a poetisa Cremeilda Dantas de Abrantes, também tem um livro, minha mãe. Ela é do Rio Grande do Norte, sempre escreveu. O irmão dela, Orilo Dantas de Melo, é poeta lá no Rio Grande do Norte, é falecido, mas um grande poeta reconhecido no Rio Grande do Norte. E recentemente, Jerônimo, eu descobri através de uma crônica de minha irmã, Maninha Abrantes, que a minha avó, a mãe do meu pai, também escrevia poemas, poesias no seu caderninho, mas não mostrava para ninguém. Então, Como você fazia na escola? Como eu fazia na escola. Então, a poesia está entranhada em mim. Está na genética. Está na família Abrantes, é isso? Exato. Pois é, Ranieri. E olha só, como falei no início da entrevista, você é o responsável pelo quadro Café com Poesia, que existe aqui no programa semanalmente. Repetindo, a gente encerra com chave de ouro o programa de todas as sextas com o quadro Café com Poesia. Eu queria que você contasse um pouquinho da história desse quadro, quem teve a ideia, como surgiu, como foi esse convite e como tem sido, nesse tempo, você aparecer, você presentear os paraibanos com a sua poesia toda semana aqui no Café com Notícia. O convite foi formulado pelo diretor-presidente aqui do Sistema Master, Alex Filho. Alex Filho, que inclusive foi âncora do Café com Notícia. Isso. E no primeiro programa ele me convidou ao vivo, assim como estou com você agora, e fez o convite: olha, vamos fazer um quadro, e você deu o nome ao quadro, para você ficar apresentando uma vez por semana aqui na TV Master. Aí eu sugeri de pronto Café com Poesia. Café com Poesia. Café com Poesia. Então, desde então, se não me engano, desde o ano de 2019, sim, vários âncoras passaram por essa bancada, e eu estou aqui com os meus poemas, às vezes pessoalmente, às vezes em vídeo, né, com um vídeo, com a grande produção aqui da TV Master. Quero elogiar os produtores na pessoa de Fabiana Carla, né, Fabiana Carla, e toda a equipe da Master. Toda a equipe da Suíte, Alisson Muniz. Alisson, todos, Gessé, todos, enfim, os câmeras. Né, eu me sinto muito em casa aqui na TV Master. Isso é muito bom, viu, Ranieri? E, olha só, eu queria que você comentasse sobre esse presente. Não tinha como eu começar o final de semana melhor, senão na manhã de uma sexta-feira ganhar um livro do Ranieri. A honra de ter ganhado uma dedicatória aqui do poeta. Então, Ranieri, fale um pouco sobre, eu sei que seu nome está aqui, incluso, é um livro com, eu estava aqui contando, 19 cordelistas, não é isso? Exatamente, são 19 cordelistas da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. O primeiro cordel, a primeira coletânea da academia. A academia é composta por 40 cordelistas, homens e mulheres, e aí nós temos 19. Eu estou aí nesse belo livro, né? Foi uma iniciativa bacana do presidente Marconi Araújo, de Fábio Mozart, que também é jornalista da Rádio Tabajara. Então são poesias, são poemas, são glosas, né? No Sim. Cordel nós chamamos glosas, são glosas bacanas, aí tem histórias, tem glosas soltas, então realmente é algo para você se deleitar. E vou começar essa leitura instantaneamente, assim que chegar em casa hoje. O meu final de semana será aproveitado com essa leitura, visto a atual situação pandêmica, né, que a gente tem que evitar ao máximo aglomerações. Inclusive, falando sobre isso, Ranieri, eu queria saber se você tem algum projeto de apresentações em praças no formato virtual, não é? Que foi uma realidade que muitos artistas tiveram que se adaptar aí nos últimos anos, desde 2020.
Então, eu queria saber se o público, quem nos assiste agora, se tem algum ponto de ouvir, ter acesso à sua obra, aos seus cordéis. Jerônimo, por conta da pandemia, nós temos essas restrições, mas espero que este ano nós tenhamos a oportunidade de voltar a alguns projetos. No Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no Centro Cultural Ariano Suassuna, através do gestor Flávio Sátero Filho, nós temos um sarau muito bacana. Uma vez tem um sarau com várias atrações, tanto na área da poesia, da música, das artes plásticas. Espero que esse ano ele retorne. Temos também no Museu dos Três Pandeiros, em Campina Grande também, uma vez por mês também, que vários poetas e artistas se reúnem para fazer um grande sarau. Eu, particularmente, me utilizo do palco das redes sociais para mostrar a minha poética. Por exemplo, no meu Instagram, @RanieriAbrantes, eu sempre coloco vídeos, coloco fotos, né, alguns textos, me mostrando para o pessoal nessa fase. O ano passado eu tive a oportunidade de me apresentar ali no projeto Rota Cultural da Prefeitura, ali no Pavilhão do Chá. Pavilhão do Chá. Era outro projeto mensal, não era? Também mensal, deve retornar. Mandar um abraço aqui já para Ian Pontes, que é um dos responsáveis, né, que me convidou. E onde eu dei uma oficina para 3 escolas do município. E por conta dessa oficina de cordel... Então, Ranieri, você como artista tem um olhar esperançoso para o futuro em relação a atrações culturais, não falando só aqui de João Pessoa, não só da Paraíba, mas em um âmbito nacional, talvez até mundial. Sim, eu tenho, Gerônimo, porque a cultura, ela já foi enterrada várias vezes ao longo da história, mas ela sobrevive porque o homem é eminentemente um ser cultural. É o único ser na face da terra que produz cultura. Então, a cultura realmente ela é imorredora. E os artistas estão aí. Não só os artistas de renome, mas os artistas que você que é um jovem que gosta de cultura, que anda pela cidade, pela nossa João Pessoa, você percebe nos rincões das periferias, grandes artistas ainda esperando a oportunidade. Uma oportunidade de estar aqui como eu estou, numa rádio, entende? Então, por exemplo, eu tenho alunos de várias localidades aqui de João Pessoa, do Grotão, do funcionário aqui pela cidade, em alguns ambientes, né? Ali na Praia dos Seixas, por exemplo, existem alguns ambientes, alguns bares que estão dando oportunidade a artistas da terra. Tem, eu conheço, inclusive. Você chega lá, você tem um Seu Pereira, né? Você tem um Valdonato. Da Paraíba, a gente comemora esse reconhecimento nacional de artistas da nossa terra. Claro. E aí existem outros nomes da música paraibana, além de Seu Pereira, tem Melo, que ultimamente foi fazer uma turnê no Rio de Janeiro, e a gente... São passos que a gente comemora, independente dos passos serem grandes ou não, porque nós somos torcedores da nossa cultura, Ranieri. Claro. E o próprio Totonho também, que está fazendo parceria com o Seu Pereira. Exato. Não é? Natália Belar. Então, temos uma pleiade de artistas em todas as searas aqui, realmente, que precisam ser olhados com um olhar muito perspicaz, por todos que fazem a cena institucional da Paraíba como um todo, né? As prefeituras, elas têm que realmente ter uma política deliberada de cultura também. Não esperar apenas pelo governo do Estado, né, ou pelo governo federal, que este daí eu coloco à parte, porque realmente não tem uma visão ampla para a cultura, não tem interesse em que as pessoas pensem, porque um ser pensante é um ser perigoso. Exato. Para algumas categorias sociais, né, alguns dirigentes, principalmente em nível nacional. Então, é importante que os prefeitos e as prefeituras, secretários de cultura, eles também dêem esse plus, né, em seus ambientes. Os gestores, em geral, né, tanto de instituições quanto de prefeituras, ou gestores que citamos aqui, como Pedro, por exemplo, como Marcos Alves da Funjop, o próprio Cícero Lucena. E, Ranieri, queria encerrar essa entrevista com uma curiosidade que eu tenho, que talvez seja uma informação muito válida aí para os nossos telespectadores. Eu queria saber se o artista Ranieri Abrantes, ele tem convivência ou tem intenção de conviver com outras áreas culturais. Você, que é poeta, pode dialogar diretamente com a música, por exemplo, ou com o teatro. Eu queria saber se você já tem esse envolvimento,
tem projetos com essas áreas ou intenções futuras? É uma curiosidade minha. Não, realmente, e uma curiosidade bacana, porque realmente eu tenho. Antes também as pessoas me conhecerem como poeta, eu vivia na cena de João Pessoa como cantor. Eu gosto muito de Zé Ramalho, de Alceu Valença, de Geraldo Azevedo, e eu cantava. Eu nunca toquei nenhum instrumento, mas eu andava com alguns parceiros, músicos, e eles tinham a deficiência do cantar, e eu tinha do tocar. Então a gente se juntava, e eu andava de bar em bar aí, tocando na madrugada, amanhecendo o dia e tudo. Então eu conheço muitos músicos. Aqui e ali eu dou uma palhinha quando alguém deixa, né? E em termos de artes plásticas, eu tenho muitas parcerias, né? Eu tenho uma parceria bacana com Célia Gondim, Sim. que é uma grande artista naif aqui da Paraíba. Sim. Inclusive, ela trouxe um quadro dela para apresentar aqui. Foi. Né? Célia Gondim, a gente está com um projeto bacana eu pretendo lançar um livro este ano, daqui para o fim do ano, que é um livro eminentemente familiar. É Abrantes, uma genealogia poética. Coisa boa. Meu pai, minha mãe, desde o meu irmão primogênito até sobrinhos netos eu tenho. Né? Então vai ser um livro recheado só de Abrantes. Né? E Célia Gondim foi convidada para ilustrar no espaço com os quadros que ela tem sobre família. Eu tenho certeza que os artistas paraibanos agradecem essas parcerias, porque, claro, a gente mostra cada vez mais a cultura paraibana. E, Ranieri, olha só, nesse último Café com Notícia, repetindo, temporariamente suspenso, você que é o responsável pelo quadro Café com Poesia, todas as sextas, eu queria que você já recitasse uma de suas do Café com Notícia com chave de ouro com a sua poesia. Ranieri, desde já agradeço sua presença no nosso programa e queria dizer que até breve, não é? Se você não me conhece, eu sou Ranieri Abrantes, sou da terra de gigantes, do sertão que resplandece. Travestido numa prece neste dia de poesia, com amor e harmonia, em cenário magistral, o meu tema é musical e o meu verso é melodia. O meu poema fala de saudade, colhido no jardim do coração, e me pegou assim de supetão em versos desta minha meia-idade. É puro e frutifica na verdade, regado pedacinho a pedacinho, e me furando como um fino espinho, estava em um dos bolsos esquecido, e antes que proclamasse envelhecido, tirei-o do aconchego do seu ninho. Eu conheço a liberdade, digo sem medo de errar. É nadar em calmo mar, é sentir a imensidade, um azul em majestade destacando-se um ilhéu, pescadores no batel, e o cenário se completa, tenho asas de poeta, sou passarinho no céu. Que honra! Ranieri, muito obrigado pela sua participação. Não tinha como o Café com Notícia encerrar de uma forma melhor. Então, considerações finais, Ranieri? Eu que agradeço, desejar muito boa sorte a você na sua carreira. Você que é um jovem jornalista, que não é promessa, é uma realidade. Espero que você tenha um futuro brilhante. Espero ser outras vezes entrevistado com você, vai ser uma alegria muito grande, porque você é uma jovem amizade que eu cativei e cultivei e continuarei cativando e cultivando. Uma alegria estar aqui, esperando o retorno da próxima programação da TV Master, agradecendo a Alex Filho, agradecendo a Fabiana, agradecendo a toda a equipe, a toda a produção da TV Master, e um bom dia a todos, um bom final de semana. Ranieri, eu agradeço imensamente e faço das suas palavras as minhas, dizer que todo esse sentimento de uma jovem amizade, como você falou, é completamente recíproco. Então, Café com Notícia de hoje vai ficando por aqui, utilizando as palavras do Ranieri Abrantes. Agradeço a toda a equipe de produção do programa, agradeço também a todos os nossos telespectadores.